Boas pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Vazio da Razão. E antes de tudo, pedirmos as nossas desculpas porque não saiu o episódio na semana passada por algumas imposições de tempo ao nível pessoal, mas isto também até vem um lado bom, que assim temos mais informação sobre o Orçamento de Estado, que vamos aqui esmiuçar um pouco na apresentação disponibilizada, e se tiverem alguma dúvida podem passar no site da República. E nós vamos passar agora a enunciar alguns aspectos que nos saíram à atenção. Portanto, se tiverem uma outra opinião ou algo que queiram partilhar connosco, comentem aí em baixo. Se acham que alguma coisa que está mal podia mudar no próprio Orçamento de Estado, nas guidelines que foram e que se calhar vão ser assim definidas, ainda logicamente vão sofrer alguma alteração, mas comentem aí em baixo, partilhem a vossa visão sobre o assunto. Agora, vamos lá falar do Orçamento de Estado. Um Orçamento de Estado que se rege em três pilares, né? Responder à crise, recuperar a economia e rigor nas contas públicas. Há aqui uma visão um pouco futurista, não é? É aqui uma visão já bem portuguesa de remediar o mal das aldeias, não é? Como é que Exato. vamos aqui recuperar a economia e depois não há nenhum tipo de investimento, não há algum tipo de plano para o futuro? Não, é só recuperar, isto já está tudo um caos. Qual é a tua visão sobre, pelo menos, estes três pilares que se rege o Orçamento de Estado? Nós temos o plano do Costa e Silva, pá. Calma aí. Hum, eu acho que o responder à crise e o recuperar a economia é quase a mesma coisa, creio eu. Agora, a Uhum. forma como eles querem recuperar a economia é completamente diferente da forma em que eu o faria, mas eu também, supostamente, tenho muito menos conhecimento técnico e até experiência para o fazer, mas mesmo assim acho que se um grupo de cinco pessoas que queiram mesmo ajudar o país se juntassem e estudassem um bocadinho e tentassem fazer alguma coisa, conseguiam fazer melhor do que isto. Pelo menos não havia 2 mil milhões de euros para a TAP e CP, pá. E Um, não ficavam à espera que o Bloco e o PCP se unissem, né? Para acordar no pois, próprio mas acordo. essa parte, óbvio que o orçamento tinha de ser aprovado à esquerda, senão eu também ficaria muito chateado com o Dr. Rui Rio, mais do que já estou. Um, Portanto, aquilo tinha de sempre ser aprovado à esquerda. E aquilo vai ser aprovado à esquerda, obviamente com abstenções, que é para depois, daqui a um ano, virem dizer nós não aprovámos o orçamento. Que é bullshit, porque se não tivessem aprovado o orçamento não passava e ia haver eleições antecipadas para o ano. Mas como eles se vão abster e aquilo vai passar, eles estão a favor do orçamento e aprovaram o orçamento. Portanto, todos as pessoas de esquerda, todos os bloquistas e os do PCP, se o PCP. Eu por acaso vou dar aqui uma exceçãozinha ao PCP porque eu acho que eles vão votar contra. Portanto, é que a minha palavra de apreço ao PCP se votarem contra, mas a todos os bloquistas que daqui a um ano vierem a defender, até nas autárquicas, que não aprovaram o orçamento e que é preciso mais e que estamos sempre a defender os trabalhadores e as minorias, não, desculpem, vocês aceitaram o orçamento, portanto a culpa também é vossa. É um bocadinho mais do mesmo, né? É como sempre, como os É, últimos 5. pois. Pronto, então agora passava para o desemprego, que eu acho que é uma parte muito importante do que está a passar agora no país. Uhum. Um, Pronto, a taxa vai ali ficar um nada, bocadinho no que estava previsto, né? 8,7, exato. 8,2. Eu acho que eu acho este valor muito, muito otimista mesmo. E este valor só não é tão mais alto por causa do layoff, porque o layoff serviu mesmo para camuflar o crescimento do desemprego. E eu digo já, o desemprego para o ano não baixa, o desemprego para o ano sobe. Ah, não sei, Mesmo com aquelas medidas de apoio, de manutenção de emprego. sim.
E eu vou À partida, não é? Empresas fecham, pronto, Exato. e vai toda a gente. Eu creio que vai haver muitas empresas que não vão conseguir sobreviver ao próximo ano, porque Uhum. pelo que nós estamos a ver, eu não sou médico nem nada desse género, mas eu estou a prever que isto continue mais um tempito e cada mês que passa é uma dificuldade acrescida para todos os empresários, então sobretudo para aqueles da área do turismo. Porque esta Uhum. já começa a ser uma época alta para o Golfo, no Algarve, e nós com estas restrições todas, hum, Pois. não sei E até que ponto quem. é que estas medidas de manutenção de emprego estão, logicamente, a pôr em causa quem já está no mercado, as empresas que estão no mercado, mas até que ponto é que estão a crucificá-las e não estão a deixar fluir quem produz emprego? Se calhar empresas novas, né, que têm agora negócios que respondem às necessidades atuais e até locais, ah, não há esses incentivos, faço-me perceber. Estamos a condenar uns e depois estamos também a prender as pernas aos outros. Ou Mas seja, não isso, estamos a beneficiar ninguém, não é? não, isso sempre foi assim. Pois. Ah, eu acho Mas que já não era tempo de começarem a perceber isso? não, porque eles fazem tudo ideologicamente. Vê-se exatamente o mesmo na área da saúde. Porque raio é que nós ainda não temos hospitais privados a colaborar com os hospitais públicos em sintonia e para responder à crise, porque supostamente o mais importante é salvar vidas. Mas a senhora Ministra da Saúde e o senhor Primeiro-Ministro estão a fazer tudo por questões ideológicas para conseguirem que as coisas sejam aprovadas. Porque imagina a indignação do Bloco de Esquerda se por acaso houvesse uma espécie de acordo entre o setor público e o setor privado em termos de saúde para ajudar com isto da Covid, para as consultas não serem adiadas e para darmos os serviços de saúde que o Estado diz que nos fornece. Por que raio é que isso não Uhum. acontece? É simplesmente por vertente ideológica. Tal como todo este orçamento é feito por vertente ideológica. E nós vamos ver a Pois é. seguir, nos slides a seguir, isto é tudo feito por Uhum. vertente ideológica para conseguirem manter o seu tacho e não ficarem queimados. Porque se este orçamento não era aceito, ia haver um grande problema dentro do PS, ia haver um grande problema a nível do país, porque o Chega ia crescer muito, ia haver um grupo parlamentar do Chega, e cheira-me que isso é algo que nenhum partido quer. Eu não sei se quer, Uhum. sinceramente, porque por um lado era da maneira que não havia tanto Bloco, tanto PCP, tantos PEVs, tanto tudo lá no Parlamento, mas por outro também acho que era, sei lá, não diria perigoso porque ele tem um crescimento de qualquer maneira graças às redes sociais, mas era uma forma de cada vez ter mais propostas de lei, digamos, Contrárias ao que há, né? De mal. sim. Já que temos o bloco que é mau, ao menos haver outro que se anulasse, né? Pois não sei até que ponto é que era algo benéfico, mas eu garanto que este Orçamento de Estado vai passar também por isso. Não é por sentido de responsabilidade de Estado, porque há uma pandemia e temos de salvar empregos, não. As pessoas, eles estão com medo do Chega. Eles, toda a gente, até PSD, CDS, CL, apesar deles irem votar em contra, está tudo com medo do crescimento do Chega, porque mais crescimento Chega, ainda mais tempo de antena iam ter e mais perigoso certos grupos extremistas que se encontram dentro do Chega iriam ficar. Então, mas não faz sentido. Se calhar, na minha cabeça, não faz sentido eles estarem com receio desse crescimento do Chega e depois fazerem um orçamento de Estado destes. Não tem nenhuma visão sobre o futuro e está simplesmente a Mas é ter provável. a tapar buracos. E se Exato, virmos no mas é slide a provável. seguir, é só aumentos na função pública. Exato, Em... exato. Isto é tudo. Porque olha, vê, se tu tens um trabalho na função pública, estão-te a assegurar trabalho, estão-te a dar aumentos no setor público. Tu vais querer votar noutro partido qualquer. Ah, ok, estás a entrar por aí. Ok. Uhum. Eu estava a pensar No futuro, sim, eu numa, também. numa, numa ótica de descontentamento. Sim, sim, mas esse descontentamento não acontece porque cada vez mais portugueses estão no setor público. Logo, se tu tiveres uma grande maioria no setor público,
continuas com o tacho e depois os outros estão no privado, é que encargam com impostos, encargam com taxas, encargam com tudo para conseguir pagar aquele setor público. E mais, depois vêm ali os fundos da União Europeia, que já não vai haver um portal para haver uma Pois espécie... essa é outra. Achas que estes aumentos todos, já podes passar se calhar, Já? para os nossos ouvintes verem Eu o vou para próximo slide. medidas Para baixo, não é? mais para baixo, taxa de desemprego, medidas, é isto mesmo. Yeah. Achas que, por exemplo, este aumento da massa salarial, aumento das pensões, achas que com o dinheiro que temos disponível eles decidiram tomar estas medidas porque já estão a contar com o dinheiro que vão receber de fundo externo para, Sim, claramente. para solucionar os Claramente. problemas da pandemia? Sim, Ou sim, seja, aqui é totalmente demagógico? claramente. O que eu vejo é simples. Se vêm esses fundos a fundo perdido, e só de mencionar que o fundo perdido não vamos pagar diretamente agora, mas daqui a 30 anos alguém vai ter de os pagar. E eu digo já, vou ser eu e tu que vamos estar a trabalhar e que vamos pagar esses empréstimos todos. Aquilo pode ser a fundo perdido, mas aquilo é pago com impostos e aquilo vem dos impostos de todos os contribuintes europeus. E já agora, eu agora estava a olhar aqui para o slide e olha para o que está ali em baixo na página. É, sem aumento de impostos. É muito É a engraçado. maior contradição de sempre. Isto é mentira. Isto é mentira, porque o nosso rendimento vai descer, o rendimento dos cidadãos portugueses vai descer, mas o que vai acontecer é a carga fiscal mantém-se. Não houve mudança qualquer, não houve nenhuma diminuição de impostos sem ser esta eletricidade. Porque o outro, a redução temporária do IVA e a da taxa de retenção na fonte, aquilo da taxa de retenção da fonte, isto é tão simples. Vocês agora não pagam, imagina, pagas menos de 10 euros por mês. E depois no teu IRS podes pagar, ou melhor, vais pagar, porque não houve nenhuma redução de IRS, vais pagar mais 220 euros. Yeah. Dão-te por um lado e tiram-te o dobro pelo outro. Exato, eles não vão tirar o dobro, vão tirar exatamente o mesmo. A única questão aqui é que, em vez de pagar por partes, que se calhar até era melhor para o contribuinte português, porque depois não ia chegar a maio, abril, e ter de levar com uma bazuca de mais de 250 euros no IRS, do que talvez pagar mais 10 euros por mês. Yeah. E, por exemplo, esta parte aqui tudo bem que é só 11 milhões, só, entre aspas, mas a creche gratuita para mais crianças, epá, nunca percebi. E isto até aparece muito nos cartazes do PCP. Imagina, se a creche, se esse serviço vai ser gratuito, é totalmente o Estado a pagar as coisas, tipo, sei lá, os funcionários, acessórios, whatever. Mas tornam-se o quê? Tornam-se funcionários públicos. Uma ótica individual é bom para cada um, não é? Para Não, eles. e para o governo também é bom, porque se tornam funcionários públicos. Estamos a funcionar Epá, com um sim. governo de caráter socialista. E trotskista também. Não vamos esquecer que o Bloco passa muitas ideologias, mas eles, na sua essência, são trotskistas. Portanto, vamos meter aqui isto bem claro. Eles querem mais gente na função pública. Tudo isto que tu vês é gente a depender do Estado. Apoio Sim, social sim. extraordinário. Gente a depender do Estado. E eu quero realçar este apoio social extraordinário. Durante a pandemia, ok, faz sentido. Mas achas que este apoio social vai acabar quando acabar a pandemia? Eu digo já, eu acho que não. Porque eles não vão conseguir cortar este subsídio sem perder votos de minorias e de gente que depende deste subsídio. Porque vai haver gente que vai depender deste subsídio. Se tu fores a ver este quadro todo, é gente que cada vez mais depende do Estado. Esse apoio social aplica-se a que áreas? Sabes? Eu acho que é um apoio que tu podes pedir na Segurança Social e depois, de acordo com os teus rendimentos e etc., podem te dar ou não. Eu não tenho a certeza sobre isso, mas sei que esta medida do apoio não tem um prazo. Ou seja, não é este apoio funciona até a pandemia acabar. Ok. Espero que seja isso. Eu não sei se vai ser ou não. Eu espero que seja. Mas eu creio que não.
Porque se eles fizerem isso, como vai haver mais gente a depender, porque como podes ver é quase, ou melhor, são 450 milhões de euros. É muito dinheiro ainda. Dinheiro. Fogo. É muita gente que vai depender Fogo. disso. E tu achas que eles vão conseguir cortar isso sem perder depois votos e sem perder eleitores? Porque são mais 450 milhões dentro da máquina do Estado e mais gente a depender do Estado. A única medida aqui que eu apoio e que eu digo, é pá, faz razão, faz sentido, é a redução do IVA da eletricidade. Já devia ter acontecido há muito mais tempo. Uhum. Aquela do apoio à manutenção do emprego é que falamos, é que está no slide anterior, não é? Sim, eu não apoio com isso porque não está a ser feito da forma correta. Ainda por E cima o aquele aumento valor. da massa salarial nas administrações públicas é um abuso. Porque nós aqui temos cidadãos de primeira e de segunda. E as pessoas que estão no privado que ainda têm mais 5 horas de trabalho por semana, por causa de todos os impostos e todas as taxas e todas as contribuições que têm de fazer para o Estado, para a Segurança Social, etc., é que pagam os 750 milhões de euros. O que é Não, triste. é o de baixo. É este aqui. A manutenção de emprego. Não, não, e eu estou a falar deste. Estavas a falar desse, ok, Eu ok. estou a falar deste. Este para mim é o que Uhum. mais me indigna. Sim, sim. Mais até que a retenção na fonte. Porque aqui nós estamos a retirar a uns que têm de trabalhar mais, que têm de contribuir mais, que têm menos benefícios e que não têm o seu trabalho garantido, não têm essa segurança de trabalho, e estão a pagar Uhum. aumentos a pessoas que não têm tanto trabalho, que estão em excesso, muitos dos cargos não são necessários, estão em excesso, e têm de contribuir com 750 milhões de euros para pagar aumentos que numa altura de crise não se justificam. Para mim é uma Que indignação podem muito ter a grande. ADSE, que podem ter esse tipo de benefícios Exato. todos. Esses 750 milhões deixam-me muito indignado. Porque é triste haver cidadãos de primeira e de segunda. Ainda Sendo por que os cima de são segunda as até fatias trabalham mais mais que os de largas. primeira. Pô, é muito E é dinheiro triste. mesmo. Mas pronto, vamos voltar ao slide seguinte com um grande foco para isto. Não se esqueçam. Slide seguinte. E... pronto. Lá está, mais apoios. Era aquilo que estavas a falar, não era? Uhum. Prestação diferencial entre o rendimento e o limiar da pobreza. Pá. Isto se calhar é que é aquelas pessoas Tens o subsídio de desemprego que se precisa de emprego. e que não têm Se muitos calhar aqui. pontos também. Diz? Não têm descontos suficientes para ter um subsídio de desemprego à volta do salário mínimo. É gente, se calhar, que trabalha há 3, 4 anos, que não tem descontos suficientes para conseguir ter um subsídio de desemprego. Não é considerável, porque ganhar o salário mínimo é terrível. E nós devíamos estar a ganhar muito mais do que já ganhamos, mas é de acordo com a produtividade, não é de acordo com o que o Estado tem feito. Mas eu creio que isto é para gente que não tem muitos descontos e para gente que está em situações complicadas. O que faz sentido, eu não sou contra este apoio. Eu não sou contra o apoio extraordinário social. Sou contra é se este apoio se prolongar por vários anos. Porque aí já começa a ser mais uma dependência sobre o Estado. Não sou contra o apoio. Eu estava ali a olhar para aquele ponto. Trabalhadores independentes com quebra de rendimento superior a 40%. Pá, 40% não é um bocado demais. Aqui o rendimento é o resultado da empresa, não é? Não, porque são independentes. Ou não? Isto é pessoas que trabalham em recibos verdes, por exemplo. Mas é o resultado da sua atividade, não é? Sim, imagina um músico. Imagina que ele ganhava 20 mil euros. Se ele ganhava 20 mil euros, quebras 40, dá aqui para aí 12 mil. Ganham menos de 12 mil euros este ano. Estás a ver? É mais ou menos isto. Porque Mas são se calhar o pessoas que trabalham com apoio, recibos verdes. este apoio se calhar não corresponde depois ao que a pessoa perdeu, não é? Não, É um não, não, valor não. muito menos. Isso é impossível. Isso é impossível. Yeah. Ok. Vamos lá. Próximo. Responder à crise.
Que tal? Este é importante também. Maravilha. Maravilha. Olha aquela frase em baixo ali, puramente Por acaso socialista. são frases até interessantes. Parece que foram buscar ao Google, estás a ver? É, ao Escreveram Karl assim, Marx. frases de inspiração. Não, não. Não é só isso. É frases de inspiração marxistas. Ai, ai. Queres começar por onde? Pela digitalização da escola? Epá, eu não sei, eu estava mais a olhar ali para o primeiro tópico na saúde. Reforço de infraestruturas. Equipamento na saúde. Né? Deve ser os ventiladores Ai, todos meu que vieram da Deus. China e que agora não servem para absolutamente nada. Estás a ver a falta de bom senso aqui e de estudar o assunto? Foram logo na hype dos ventiladores. Compraram ventiladores a dar com pau, metade deles ainda nem deve ter chegado. E serviu para alguma coisa? Não. Yeah. E é que nem Parece que não há um tínhamos estudo sítios prévio. para os pôr. E eu assim, acho pouco. Se fores a comparar isto com o valor que se gastou na TAP, eu acho pouquíssimo. Porque Ainda podia vai, haver aqui ainda vai ser preciso mais, não é? Era o que eles É, andavam a dizer. é. Agora já estão nos 1.7. Eu cheiro-me que isso é no mínimo e que pode subir para 2,5, mas pronto. Isso é a minha opinião. Sabes o que é que se calhar falta aqui? Olha, Ok. vê, se calhar se tirares assim 300 milhões. Metes aqui. Protocolo com serviços privados para fornecer consultas a utentes cujas marcações foram adiadas. Já pensaste nessa? Olha-me aqui uma boa medida para ajudar o cidadão. Já viste E aqueles que se tira. calhar não podem viajar na TAP e que não usam os aviões para nada, mas que se calhar precisam de uma consulta e não a estão a ter? Olha aqui uma Yeah. boa medida. É fácil, se calhar posso mandar aí uma mensagem ao Costa e dizer aqui: olha, um protocolo com os serviços privados de saúde para fornecer consultas aos utentes que tiveram as suas desmarcadas no SNS. 300 milhões, se Aí calhar já precisavas de outros hospitais. tens Não era hospitais privados. de construir mais hospitais. Pois, Só as pessoas para o número todo que está em atraso eram. precisas, mas se calhar para as mais Pois, importantes não. Se calhar era sim, uma boa exato. medida. Uma medida que por acaso ajudava mesmo o Estado Social, como está ali em baixo. Se calhar isto Epá, é que era uma boa resposta. esta parte aqui da criação de subsídio de risco, que até aparece no próximo slide. 20% acho que é 20% do salário dos médicos. É, não é? Subsídio, 20% de salário para profissionais em risco por exposição direta ao Covid. Epá, isto, profissões de risco, é um tema muito complexo na minha cabeça. Não Exato. me encaixa haver profissões de risco. Não me encaixa. Até fora do Covid, estás a ver? As chamadas profissões de risco. Polícias, pessoas que andam ao mar, pá, sei lá, Ah, etc. não sei, eu consigo ver as duas perspectivas, mas o termo risco é muito abstrato. É abstrato, sim. Aqui fazendo uma honra e mencionar os meus futuros colegas contabilistas. Quem andou aqui a trabalhar dia e noite para muitas das empresas não ir à falência não foi o Estado, não foi o Governo. Foram todos os contabilistas que por acaso têm de lidar com as PMEs em Portugal e que tiveram trabalho dia e noite naqueles meses complicados de março, abril e maio. E muitos deles não conseguiam passar muito tempo com as famílias, tinham de trabalhar tanto de manhã e à noite porque tinham várias empresas, porque o gabinete não estou sem uma empresa. E cá em Portugal muitas empresas não têm contabilidade própria, logo são os gabinetes a lidar com várias empresas ao mesmo tempo, com imensos problemas de liquidez e até de não saber como é que vão pagar, como é que vão fazer com os impostos, etc. E aposto que houve muitos contabilistas que se calhar tiveram problemas com saúde mental. Onde é que está o apoio de risco para eles? Salvaram muitos trabalhos portugueses. Se calhar salvaram mais vidas até que os médicos. Num nível assim muito, muito diferente. Porque salvaram postos de trabalho, salvaram rendimentos. E isto da Um, saúde mental só se está a ter em conta agora. Exato, pá. E é Eu que não mal se tem começou conta. isto, eu disse logo: olha, psicólogos, pediatras, essas coisas todas vão ser muito requisitados no Não final é só disto. isso, pá. Houve muita gente que no estado de emergência e que durante a pandemia toda está a ter. Também está a ser exposta em risco. Olha, ver, por exemplo, os funcionários das caixas nos supermercados. Está num supermercado um dia inteiro, é um risco. Yeah. Porque muitas vezes está E lá gente com a máscara assim, ou com a máscara por aqui,
não querem saber, também estão em risco. Epá, eu acho que isto é outra medida demagógica e para incentivar as pessoas a estar no sistema de saúde. E depois também há pressão da ordem dos médicos, sindicatos médicos, etc. Há muita pressão aqui, muitos lobbies. Mas eu acho muito triste porque em risco está toda a gente. Seja de E saúde agora, mental, seja de saúde física, neste caso. Um, mas a saúde física também se aplica, novamente, volto a dizer, tanto aos professores, sobretudo os universitários, que têm de estar lá e vêm estudantes de todos os lados do país e internacionais, e como nós vimos na UA, depois vêm de outros países de Erasmus infectados e não há qualquer tipo de medidas de prevenção para sequer as pessoas chegarem ao país e não chegarem a ir ao campus infectados, não há qualquer tipo de controle, eu pelo menos não sei como é que isto aconteceu, mas pronto, isto é outra questão. Os professores yeah. estão em risco, as pessoas que trabalham no supermercado estão em risco, há aqui muita gente que está em risco. Então, também estão com... Quase toda a gente está. E isto é totalmente a diferenciar as pessoas, pá. Exato. Ainda por cima com estas atenções sociais todas que eles querem impor e pronto, e depois sacam isto da cartola. Exato. E Epá, depois eu gosto de não ver sei. este crescimento aqui do SNS. Hás de reparar que 2015 é o último ano do governo PSD-CDS com o meu ídolo político português, Sr. Passos Coelho. O que eles esquecem aqui é que Portugal foi assistido pela Troika graças a um governo socialista, do Sr. José Sócrates, em que o Sr. António Costa era muito amigo dele e era... ele era o quê? Ele era presidente da Câmara de Lisboa. Tenho quase certeza. O António, Sim, yeah, da era. Câmara, sim. Exato. E se tu fores a ver, numa legislatura, o aumento foi só de 1 milhão... Não, 1.000 milhões de euros. Ou seja, até foi menos do que foi posto na TAP. Então, espera, há dinheiro para meter na TAP, mas de 2015 para 2019 não houve dinheiro para aumentar então a capacidade do SNS. 4 anos, 1.000 milhões de euros, dos 8 para 12 mil. Porquê é que não estão investidos 12 mil milhões de euros no SNS então? E assim se calhar já estávamos mais preparados. Porquê é que foi para a TAP? Porquê é que Pois. foi para o novo banco? Yeah. Este slide, novamente, puramente demagógico. Porque só meteram dinheiro na saúde agora porque ouviste a pandemia. Tão simples quanto isso. Porque o investimento em termos, em percentagem de PIB e de dívida pública foi menor do que nos tempos do PSD. Só que aqui estão em valores nominais, não sei se já reparaste, mas nesta apresentação há muita diferença entre valores nominais e percentuais. Quando lhes Yeah. convém meter os valores percentuais, metem os valores percentuais. Quando não convém, metem valores nominais. Porque aqui também podiam ter investimento no, saúde, no SNS em relação ao PIB. E aqui Mas, já ias ver que o crescimento de 2015 para 2019 era negativo. mas por acaso já reparei muito isso e até é um bocado desumano, porque na altura do Passos Coelho, ele quase que não pôde cumprir o programa dele, Ele não porque cumpriu o estava a, programa dele. pois, Nada. porque estava a responder, pronto, ao que nos Às medidas da tinham, Troika. às medidas da Troika e Exato. à medida como o país estava depois do Sócrates. E este governo faz sempre isso, é comparar-se com os números que o Passos Coelho teve que fazer, não é? Sim. E que fez para remediar a situação, e eles fazem isso sempre como algo de superiorização. Mas isso é normal. Mas pronto, é demagogia política, não é? É demagogia política, mas Mas no é um fundo bocado é só uma desumano. realidade. Pois, Porque o valor é um bocado nominal desumano. não representa o valor correto da situação. Porque o crescimento percentual no SNS foi negativo em relação ao PIB. Foi negativo. De 2015 a 2019 foi negativo. O investimento no Sistema Nacional de Saúde, na legislação do PS, foi menor do que na legislação do PSD-CDS, na Portugal à frente. Portanto, isto é puramente demagógico e hipócrita, porque se eles metessem aqui a nível percentual de acordo com o PIB, ia haver outras coisas. Mas pronto, vamos seguir em frente. Pá, não dava jeito de fazer isso. É, exato. Não dava. Há aqui muitas mudanças, estás a perceber? Recuperar a economia, procura apresentar desafios ao tecido presente. Eu vou só tocar aqui, eu não vou analisar as taxas de variação, porque isso era preciso muito estudo prévio e mais conhecimento macroeconómico, que eu não tenho.
Mas eu vou só apresentar ali, vou só comentar aquela belíssima frase. A pandemia trouxe desafios ao tecido empresarial, é verdade, que antes disso já não era apoiado pelo governo, também é verdade, e que também não dá, e que também o governo não traz soluções para o futuro, também é verdade. Aliás, só metem ainda mais carga em cima dele para sustentar o sistema público. Ou seja, só realçar aqui a hipocrisia desta Mas, quote. mas eu não percebo estas contas, pá, porque imagina, 2015, 16, 17, 18, 19, temos valores tipo, pronto, medianos. E depois de uma pandemia, como é que vamos ter um valor absurdamente mais alto do que o resto dos anos? Não Faz sei, sentido? sobretudo porque a procura interna, nós vamos perder os vistos gold. E aquele crescimento, tu vês ali dos 3.3, sabes o que é que aquilo é? Aqueles são os vistos gold, aqueles ingleses e tudo, que vieram comprar imóveis aqui para Portugal. Estás a perceber? Ou Uhum. seja, eu não sei como raio é que aquilo passa para 3.9. O que eu acho que eles pensam é que o português, como teve tanto tempo parado em casa e teve tanto tempo em casa, em vez de ir para o estrangeiro, se calhar passar umas férias, vai passá-las cá. Mas digo já, eu vi uma viagem para Budapeste em que os bilhetes ida e de volta ficavam 30 euros, o sítio onde eu ia ficar era mais 30 euros. Ou seja, eu ia 3 noites a Budapeste, com avião e estadia, ficava-me a 60 euros. Eu Yeah. aqui, para passar uma noite, sei lá, num hotel na Figueira, pago 65. Yeah. Ou se Mas até para comprarmos igual, um Airbnb, eu pago, se calhar, por noite, 50 euros em Lisboa. mas este valor, 10.9 nas exportações, onde é que vamos buscar isto, pá? É que eu nem sei que raio de investimento O é que que, nós o que é que fizemos. vamos exportar? Exato. Azeite, se calhar, ou vinho. Mas pelo que eu já ouvi, Pessoas, né? o Mão azeite de este ano obra. também não teve um ano muito bom. Porque as condições climatéricas não foram as melhores. Portanto, Yeah. não sei. E é que não tivemos nenhum tipo de investimento em indústria para estarmos a exportar mais. Até fecharam fábricas. E até houve fábricas, por exemplo, havia uma fábrica da Ineos, que é uma produtora de carros, chips, que vinha cá para Estarreja, muito perto de nós, que não veio por causa disto da pandemia. Aí sim, as exportações eram altas. Mas houve muitas oportunidades destas que não se concretizaram. E empresas que fecharam. Portanto, não sei Eles muito até bem. podiam estar a pensar, temos ali uma empresa nova de máscaras ou algo que respondesse Mas ao pronto, momento, estás a ver? nós Mas temos que ter não. cuidado porque isto é taxa de variação, também não é valores nominais. Portanto, Sim, mas também, mesmo assim é o maior valor desde 2015, né? sim, é verdade. É uma Mas previsão o também, valor mas anterior é baixo. Também tens de ter isso em conta porque são taxas de sim, variação. sim. Tens de ter isso em conta. Mas sim, eu não sei como é que isto vai ser. Mas pronto, eu gostei Ah, só muito da frase ali em baixo. Depois aqui, eu nem sequer quero olhar para isto. Já me está a dar uma dor. Já tenho a certeza que vou ter de comprar o código fiscal. Mais 15 paus. Gostas ali das frases? Estabilidade do sistema fiscal, moratória alargada até setembro. Pois pá, isso da moratória é outra. Eles não se esquecem que a moratória também é falta de rendimentos, é uma perda de rendimento para as pessoas que não estão a receber o dinheiro. Imagina um senhorio, por acaso a vida dele literalmente depende só de rendas. Ele está a perder o rendimento deles com tanta moratória. Os bancos, isto é muito importante. Os bancos com estas moratórias todas estão a perder dinheiro. Quem é que vai pagar isso? Se calhar a taxa, as taxas das comissões que nós pagamos quando vamos ao banco e da nossa conta, etc., até dos pagamentos e dos serviços que eles nos oferecem, se calhar vão aumentar. E depois dizem, a carga fiscal não aumenta. Não, diretamente não. Mas indiretamente aumenta. Porque vais pagar mais imposto de selo porque os bancos metem mais comissões. Ou seja, mais imposto de selo, mais dinheiro para o cofre do Estado. Mais dinheiro para o banco, mais dinheiro que nos tiram a nós a fingir que nos estão a dar dinheiro. Percebes? Há muito este jogo aqui. Yeah. Mas pronto. E depois Uhum. aquela alteração da Estas garantias do retenção da Estado. fonte. Aquela retenção na fonte a mim dá-me pesadelos. Uhum. Quem não viu o nosso E episódio em voucher. que falámos da taxa única, que passem por lá. E Era só uma à depois, parte. este aqui do e-voucher, Podes. aqui, isto.
É uma autêntica palhaçada. Isto é 200 uma milhões. autêntica palhaçada. Mas eu quero tocar nisto num próximo episódio em que eu possa falar disto ainda mais concretamente. Mas pelo que eu já vi, isto é uma autêntica palhaçada. Podes pôr no slide a seguir e falamos só um bocadinho rápido. Pois, pronto. Estás a perceber? Eles se calhar viram os setores mais afetados, não é? Entre aspas, e vamos ali dar uma espécie de medida que os Isto é uma ajude. autêntica palhaçada. Até Leiam tinha aqui só, uma quem tiver nota a ver, sobre isso. veja, leia só isto, ria-se um bocadinho. Forma automática através de faturas com o número de contribuinte. Para começar, querem mais controle. No tema a seguir, que nós só vamos tocar brevemente, porque vamos falar disso mais Desculpa, vamos falar disso mais aprofundadamente no próximo episódio. Eles aqui estão a controlar-nos mais, porque o número de contribuinte também é muito engraçado, mas também é para saber onde é que o Estado sabe que tu gastas o teu dinheiro. Também há muito desta coisa com o número de contribuinte. Eu tenho assim umas reticências em relação ao número de contribuinte, porque eu não sinto que é usado da maneira que deve ser. Isto é usado de forma ao Estado saber onde é que tu tens os teus gastos. E controlar bem os teus gastos, que é para depois haver aquelas coisas do cuidado, estás aqui a cometer alguma irregularidade quando eles cometem 50 mil. Eu concordava com o número de contribuinte e com exigências de número de contribuinte, etc., se por acaso o sistema do Estado fosse bem clean, não houvesse qualquer tipo de corrupção e tal. Mas no sistema atual de português, eu acho que isto é uma forma até de controlar mais o cidadão do que se quer até dar aí benefícios às pessoas. Sabes o que é que me indigna aqui? É que, pronto, o alojamento, pode ter uma quebra ou outra, mas até com as universidades vão sempre, Mas isso é entre aspas, safar-se. local. Isso é mais alojamento local, etc. Tem a ver com o turismo e isso, não é? Uhum. Mas pronto, isso ainda se safa, estás a ver? Nem que seja alguém queira passar uns dias, pronto. A cultura é o que é. Agora, a restauração. Lembras-te daquela medida que está atrás, de manutenção de emprego, essas coisas todas. Imagina o ponto da restauração neste momento. Se Pois é. calhar vem esta medida, não sei o quê, olha, isenção temporária do IVA, estamos fixe. Mas depois prendem ali os empregados. Há muitos restaurantes a fechar que eu vi no outro dia, mano. E isto, E há outra. diz- Isto dos restaurantes é um caso muito engraçado. É que reduziram-lhes o IVA há uns anos. Mas os preços das refeições cada vez aumentam mais. Uhum. Eu há 3 anos, vou dar aqui um exemplo de quem é de Aveiro, e é um restaurante muito conhecido de hambúrgueres, pagava 5,20€, pai. Hambúrguer, batata, bebida. Agora pago 6,5€. E o IVA baixou. É true. Pronto. É verdade. É verdade. Sabes É a bem inflação, de pá. onde É é a que eu estou a inflação. falar? Claro. É a inflação. Vamos aqui. Este aqui. Vamos ir. Temos mais um ponto ou outro, também já estamos a chegar ao fim, não é? Exato. Sistema de desconto das portagens. Tá. Isto é para as pessoas Eu usarem as também não autoestradas percebi essa, pá. terem no interior. Pronto. É este. Há cada coisa, pá. Vamos aqui ver este. Vamos aqui ver este. Qual Porquê é que que a é taxa esse? de juros é baixa? Ok. Porquê? Porque quem decide as taxas de juro é o Banco Central Europeu, não é o Governo. E para a economia, para o Estado não ter tanta despesa com juros nesta altura, e as taxas de juros têm vindo a descer há imenso tempo, até sendo às vezes negativas, até para empréstimos, etc. Mas aqui para a dívida são baixíssimas. Por isso é que se vê este valor. Não tem nada a ver com rigor nas contas públicas. Isto tem tudo a ver com o Banco Central Europeu. Mas pronto. Mas sabes o que é? Imagina, tu és de contas, pronto, sabes essas coisas. Agora, imagina, eu, mero interessado nisto, eu chego aqui, epá, numa perspectiva de marketing, leitura visual, isto é incrível. Parece que estás a melhorar o teu país. Com este tipo de gráficos, estás a ver estes valores que enganam. Mas não. O que aconteceu Mas é a dívida. calhar não é assim. Pois.
A dívida teve uma redução dos fatores do PIB graças às medidas aplicadas nos anos da Troika. A nossa dívida pública desceu graças às medidas feitas nos anos da Troika e do crescimento económico e dos fatores externos, todos que ajudaram ao crescimento económico, de 2015 a 2019. Tivemos uma conjuntura económica perfeita para o crescimento e crescemos muito pouco. Se formos a ver países que estavam na mesma situação que nós, cresciam 5, 6%, enquanto nós crescíamos 2%. Mas pronto. Isto aqui Daí acontece. agora até... O valor dos juros desceu, ainda está mais baixo, e a nossa dívida pública estava supostamente mais baixa. Logo, tu vais pagar uma porcentagem mais baixa. Porque aqueles 8... Eles gostam muito de meter 2015, porque era o ano em que eles entraram para lá, foi o último ano para a escolha. Mas pronto, voltamos novamente ao cenário que o Passos Coelho nem sequer implementou o seu programa porque foi o programa da Troika aceito pelo Sócrates. Mas pronto, isto é só aqui E o dinheiro também tem diferentes valores, não é? O Exato. tempo, o investimento que se fazia na altura não era agora, mesmo que ele cumprisse o programa dele. Exato. Mas pronto, e aqui temos o crescimento do apoio dos trabalhadores no setor público, como nós já falámos. Como podem ver, este crescimento está through the roof, mais 17% no total, 16 de médicos, 22 de enfermeiros. E eu estou a ver tanto crescimento de trabalhadores no setor público e vejo cada vez mais consultas a serem adiadas. É um bocadinho contraditório. É. E os seus horários de trabalho a diminuírem também. Exato. Portanto, Há mais pessoal. portanto é só estas. E esta categoria dos outros? Tem quase o mesmo peso que as restantes categorias. Exato. Não sei bem o que é que se inclui lá, não quero dar flame, porque também não sei, né? Mas o que eu estou a ver é que há cada vez mais consultas a serem desmarcadas e até problemas oncológicos, etc., que não estão a ser supervisionados com o rigor que têm de ser. E estamos a ver esta propaganda toda do nosso governo socialista. E pronto, aqui concluímos a nossa breve análise do Orçamento de Estado. Bem longa. Vamos agora ao melhor álbum de, né? Exato. E só antes disso, vocês devem estar a questionar por que raio é que nós não estamos a falar do que aconteceu com a Apple Stay Away Covid. Primeiro, o Orçamento de Estado é mais importante e o que o Sr. António Costa fez foi uma mera medida de distração. E segundo, vamos falar para a semana. Portanto, não se preocupem, há muito para falar, mas achamos que o Orçamento de Estado tem prioridade porque é o que vai tabular o nosso próximo ano. E sim, agora vamos ao melhor álbum de... És tu, né? Agora é de 10 a 15, semana né? fui eu. Yeah. Então eu vou-me ficar pelo álbum dos Queens of the Stone Age, Like Clockwork. Para mim é o melhor álbum dos Queens of the Stone Age. Muda um bocadinho o estilo dos Queens of the Stone Age, daquelas vibes mais vulgares e até do Songs for the Dead. E vai mais para um estilo mais calmo, mais melancólico. Já é mais cuidado. Eu gosto muito mais. Acho que é um álbum muito bom. Todo o trabalho instrumental que está por trás é fantástico. E pronto, até as letras das músicas são incríveis. E tens todos os momentos, tens momentos mega de boas vibes e de passear ali no meio do deserto, tipo Fairweather Friends ou I Sat by the Ocean, tem assim uma vibe muito fixe, muito assim, até de verão e até uma vibe porreira. Depois tens músicas mais melancólicas como I Appear Missing, que é 8 minutos de música totalmente melancólica, toda a vibe é melancólica, perfeita para um dia frio de outono. E a Like Clockwork, a última música, também tem uma vibe muito, muito melancólica. E eu gosto muito do álbum, portanto, todos esses momentos e mantém qualidade em todas as músicas. Não há uma única música do álbum que eu dei skip. É de que ano o álbum? De? 2013. Ai, 13, ok. Um ano do AM. Eu também podia falar do AM ou do Sucker and Sing, mas eu já falei muito de Arctic Monkeys, portanto eu não vou falar de Arctic Monkeys ainda. É para não repetir bandas. Exato, mas Yeah. Mais eclético. honorable mentions para os dois.
Mas tens mais algum? Ah, ui, nessa altura há muitos, pá. Pronto, Então eu vou dizer o meu enquanto vais pensando noutro. Ok. Eu escolhi o do Kurt Weill, o Believe I'm Going Down, Uhum. 2015. Tem aquele hit que passa 20 vezes, ou passava 20 vezes nas rádios, que era o Pretty Pumpkin. Yeah. E, epá, ele é assim um bocado, para quem o conhece, é assim um artista um bocado melancólico, está na dele. Pronto, tem mesmo aquela vibe americana assim em modo Yeah. Mas tem uma de vibe fixe. country. Tem uma Yeah, vibe mas tem muito uma fixe. vibe fixe. Kevin Morby também. Yeah. E pá, a minha música favorita é o Dust Bunnies, uma música muito intrusiva ao nível psicadélico. Uhum. E o Wheelhouse também é fixe. São duas músicas bastante parecidas, até parece que tem uma. Se fossem sobrepostas, parece que até são uma continuidade Ui. uma da outra. É um álbum muito interessante e se calhar até tirando o álbum mais recente dele, é o álbum assim mais conseguido, Epá, eu gosto muito diria. do trabalho dele com a Courtney Barnett. Yeah, o Set by the Sea, não é? Também é muito fixe. É o que eu mais gosto dele. Agora que me deste para pensar aqui, eu lembrei-me de um menino, o Sr. King Krul, que teve o primeiro álbum dele, Ui! que é o Six Feet Beneath the Moon. Também é um álbum dessa altura muito fixe. Eu, por acaso, a primeira vez que ouvi King Krul odiei, mas depois vi-o ao vivo e curti imenso. Este álbum é mesmo melancólico, totalmente deprimente. Esses Mas, artistas têm de ser, têm de ser vistos ao vivo, não é? Porque exato. álbum, pronto, não se sente ali aquela decadência que eles têm, não é? Parece que estão mortos. Mas depois de veres e depois de actually dares assim Yeah. uma boa vida, epá, A postura é bem importante. o álbum é Yeah. mesmo ótimo. E pronto, essas são as minhas sugestões. Acho que Epá, queria só mencionar que o Kevin Morby tem um álbum novo, que saiu literalmente na sexta-feira, que se chama Sundowner, e que é muito fixe. Falando, fica assim numas vibes de Kurt Weill, se calhar assim um bocadinho mais alegre, mais upbeat, mas é um álbum muito fixe que eu vos aconselho a irem ouvir. A minha favorita até agora é a Campfire, parece que tem duas músicas numa, são duas músicas completamente diferentes na mesma música, e é muito fixe. Pronto, para quem gosta de músicas mais românticas, temos o Sufjan Stevens, não sei se conheces, deves conhecer. Carrie Ann Lowen, o álbum dos álbuns mais conhecidos deles, não estou a ver, 2015. não estou a ver. Acho que a música mais conhecida, não me lembro do nome, mas acho que participou naquele filme A Culpa das Estrelas, acho eu. Não É vi o assim uma filme. coisa. Também não vi o filme, mas pronto, Sim. acho que essa música é muito conhecida por causa disso Uhum, e é um álbum assim um bocado mais melancólico também uhum. e o gajo tem umas letras bacanas também. E ainda temos aquele o Luna Park dos Blind Zero, do nosso Miguel Guedes, 2010, muito fixe também. Então, Minha pronto, música favorita, Fun House, muito fixe, bom ouvir. deem check. Tem álbuns aqui para a semana inteira. Hum, E dar uma nota também final ao realizador João Brás, que através do seu mais recente trabalho, o Brânico, uma curta-metragem, foi selecionado oficialmente para 2 festivais, o iMotion em Famalicão e o Linear International Film Festival em Manchester. É um realizador da nossa universidade, a sério? estuda MTC, sim, e faz uns bons trabalhos. Por acaso já vi alguns e gostei muito. Qualquer dia estamos aí a trabalhar juntos. Já a fazer aqui protocolos. Mas parabéns, continua o teu trabalho e é muito bom até ter um reconhecimento a nível internacional. E ele é jovem, é mais novo que nós, portanto, força, mostra aí o que vales e continuação de bons projetos.
da nossa parte Eu acho é que é tudo, não é? Agradecer a vossa presença. Deixem like, subscrevam. Façam essas coisas todas, redes sociais. Que nós não somos muito ativos, mas é porque somos limitados a nível social. Mas pronto, vá. Fiquem bem e até o próximo episódio. Bem, tchau, tchau.